Fala pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Dessa vez estaremos falando sobre a arte de Bleach, que estava sendo muito pedida aqui no canal. E eu prometi que antes do final do ano eu estaria trazendo um vídeo sobre a obra. Então cá estamos, e sem enrolação, vamos nessa então, cara, pelo amor de Deus. No começo da obra, o autor Tite Kubo tinha uma pegada mais pro estilizado, que com o passar do tempo na obra, onde ele foi cada vez mais se aprimorando, ele começou a entrar naquela linha entre o estilizado e o semi-realista, onde a gente pode começar a ver que os rostos dos personagens, também não só isso, o corpo deles, começaram a se tornar cada vez um pouquinho mais estruturados, saindo um pouquinho daquela ideia de shape simples e começou a dar uma certa complexidade para o formato do rosto dos personagens. Mas ele manteve muitas coisas que tinham no traço no início da obra, que acabou levando cada vez mais até o final dela. Uma das coisas que a gente pode ver que ele sempre manteve muito bem isso, essa estrutura do modo como ele constrói os olhos dos personagens. Certos personagens, obviamente, tiveram algumas certas mudanças, mas uma coisa que ele sempre manteve também muito bem é esse nariz dos personagens. Eu acho muito legal a forma como ele desenha os narizes, onde a gente consegue ver até mesmo o buraquinho deles, é bem estruturado. Eu acho bonito esse tipo de nariz, não sei vocês. No desenho de olhos de Chocobo, para personagens masculinos, ele tinha uma pegada de fazer como se fosse um retângulo, só que um pouquinho jogado para a diagonal, não deixando ele completamente reto. Enquanto para alguns personagens ele também costumava fazer olhos um pouquinho mais arredondados, mas para as personagens femininas ele também sempre teve essa essência de fazer a pálpebra superior bem retinha e a pálpebra inferior um pouquinho mais arredondada. E não só isso, e uma coisa que também é bem interessante de se notar é que ele gosta de desenhar os beiços superiores um pouquinho mais fininhos, enquanto os inferiores ele gosta de fazer um pouquinho mais carnudinhos. E isso ainda mais vai para as mulheres, onde às vezes ele dá uma leve exagerada assim nelas. Mas obviamente isso não é uma regra para todos os personagens, tem alguns onde ele realmente brinca com todas essas ideias de proporção que eu estou falando aqui para você. Um bom exemplo disso é nesse quadro aqui, onde a gente pode ver o Aizen com os beiços superiores aparecendo, mas os inferiores somem completamente. Mas obviamente também não é uma regra, há momentos que ele usa e há momentos que não. E agora entramos numa parte que eu acho muito legal de falar, que é o likeness. Para você que não sabe, likeness é basicamente a proporção entre os espaços negativos e positivos dos personagens. É que se a gente fazer uma linha imaginária do começo do olho e ele desce, a gente consegue encontrar o nariz. Se a gente faz uma linha imaginária agora, do meio da pupila até embaixo, a gente encontra o fim dos lábios. Só que agora entra uma parte que eu acho bem diferente que tem no traço do Tite Kubo, que é uma coisa que sai desse padrão que a gente tem como o correto nas proporções, por exemplo, do Loomis ou do Bridgman. Aonde a mandíbula começa é onde termina o nariz. E nesse caso também vemos que a orelha está um pouquinho mais para cima do que o padrão que nós conhecemos, que a orelha começa aonde termina o nariz. Ah, Samuel, mas isso é um erro que o Kubo cometeu? Não, porque se a imagem ainda continua muito bem legível, um desenho muito bem feito e as proporções que ele criou para o personagem está funcionando, então não tenho que reclamar, porque o artista, quando ele sabe as técnicas e as proporções, se torna uma escolha artística. Nesse caso, como eu tenho certeza que o Kubo sabe desse conhecimento, ele brinca com as proporções, onde ele cria o seu próprio estilo para isso. E também, rapaziada, não vamos esquecer que ele também é um mangaka, um quadrinista, e tem que desenhar as coisas até que bem rápido. Ele não vai querer perder tempo focando nesses mínimos detalhes, onde eu tô querendo não, sendo bem chato nesse vídeo, tá sendo até que bem cirúrgico aqui. Ele não vai querer perder esse tempo, porque é uma imagem que você provavelmente vai passar em 1 segundo e tem outras 10 mil quadrinhos para fazer, né? Mas é interessante saber dessas proporções que o Kubo coloca no mangá, porque quando você quiser desenhar num estilo parecido dele, tu já vai ter um conhecimento de como funciona a arte dele e aonde está a essência, entende? Nesse caso aqui também já se torna um pouquinho mais engraçado, porque se a gente for falar das proporções anteriores,
quando eu tava falando da boca e do nariz, aqui ele já fez, querendo ou não, nos parâmetros certos. Porque se a gente for fazer agora uma linha imaginária do nariz até a orelha, vai estar correta. E se fizermos da boca até a mandíbula, também vai estar correta. Também acho interessante estar citando aqui o anime, né, cara? Cara, a gente pode ver basicamente tudo isso aqui que já foi falado em prática, basicamente. Aqui também a gente pode ver essa personagem fazendo essas expressões um pouco mais exageradas, né? Que também entra naquela parte do estilo que o Chichokubo também tem em seus personagens. Onde ele deixa com esse rostinho bem estilizado, caricato, pra expressar o sentimento do personagem, né? Mas acho muito interessante que vocês olhem para essa imagem e vejam tudo isso que eu tava falando das linhas imaginárias funcionando aqui para essa personagem, né? Você vai ver que vai ter certos momentos durante esses frames que eles vão estar brincando com essas proporções que estamos falando aqui no rosto dos personagens. Mas o importante é realmente você entender essas proporções para que daí quando você for fazer, se torne uma escolha artística. Em Bleach, uma coisa que é bem interessante ser notada é que os personagens são bem altos e esguios. Quando eu olhava, me dava até aquela sensação de que parece que o cubo ele deixa aquela região do abdômen desproporcionalmente um pouquinho maior, para deixar os personagens com essa impressão de que eles são mais esguios, porque eles são muito altos. E até que é verdade isso, cara, porque se a gente for ver essa cena, por exemplo, aqui, a gente consegue ver como o oblíquo do personagem, que é a parte que está em azul, e o abdômen, que está em roxo, você vê como ele é bem espichado até a parte onde vai se conectar na pelvis, cara. Olha a diferença entre a caixa torácica e a pelvis, a distância que eles têm. E se a gente for pegar na questão de um corpo idealizado, essa distância é bem pequena, não é tão grande quanto o cubo faz em seus personagens. E uma coisa que eu tava ficando até mesmo um pouco preocupado, porque eu não sabia se eu estava falando corretamente, que o cubo, ele gosta de fazer a caixa torácica uma certa distância entre o peitoral e o abdômen. Isso é uma coisa que vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão ter essa distância e tem pessoas que não terão essa distância entre o peitoral e o abdômen. E uma coisa que também é bem interessante ser citado, que aí no personagem do Zaraki, ele tem essa distância entre um peitoral e o outro. Esse lugarzinho aí é uma parte dos ossos que é o externo. Tem pessoas que terão essa parte marcada e tem pessoas que não terão. Assim como nessa imagem que vocês estão vendo, a pessoa não tem. Assim como alguns personagens não terão essa parte marcada também. E agora entrando para o lado das personagens femininas, a gente pode ver que ele tem essa coisa de fazer as personagens com um conhecido corpo violão / ampulheta. E acaba que por não ter muito o que falar das personagens, porque grande parte da anatomia delas fica revestido por uma capa de gordura, mas tem uma partezinha que ele gosta de ressaltar em algumas personagens, não são em todas, que é essa partezinha aqui, conhecido como a crista ilíaca. É bem essa partezinha aqui que eu tô marcando pra vocês, que é onde termina o oblíquo e começa daí toda essa parte da complexidade das pernas daí. Também tem algumas personagens femininas que ele desenha de uma forma um pouquinho mais delicada, mas acaba que por não ter muito o que falar, que grande parte dos personagens, isso vai desde os personagens masculinos e femininos, a maioria deles ficam com esse roupão gigante, todo pretão, muito bonito, sendo bem sincero, que acaba tirando todas essas informações que seriam bastante complexas, mas em troca ele consegue dar uma fluidez muito interessante para esse movimento das vestimentas dos personagens, né? Eu acho muito bonito como ele faz isso. Uma coisa que eu achei muito interessante também é que ele não abusa tanto das rachuras. Ele só coloca em alguns momentos bem específicos mesmo. Mas uma coisa que eu acho que é muito legal mesmo, em vez de ele usar a rachura, ele usa o total preto da tinta. Isso cria cenas que eu acho maravilhosas, cara. Ele usa e abusa disso em cenas onde tem o foco, o cenário, para que haja um contraste, para que o ponto focal seja realmente aquilo que ele quer mostrar. Nesse caso, são os cenários e essas construções. Assim como também temos cenas onde ele abusa disso nos personagens, que acabam se tornando cenas mais relacionadas a uma pressão que o personagem está passando para outro, ou alguma coisa relacionada a alguma introspecção, que acabam se tornando momentos muito marcantes mesmo. E isso acaba sendo uma marca até que bem registrada na arte do Chichokubo. Querendo ou não, ele tem uma arte até que bem
limpa comparado a muitos mangás que nós estamos vendo hoje em dia, como o Gachakuta, Dandadan, que utilizam muito dessas artimanhas de tacar Hashura em um monte de lugar, enquanto do Bleach é bem mais específico, o que acaba por deixar a arte dele muito mais limpa, além de ter vários momentos durante sua obra onde ele mantém o cenário totalmente em branco, totalmente vazio, dando destaque somente para o personagem. E tendo tudo isso em mente, eu comecei a fazer um desenho dos OCs dos meus inscritos, só que é como se eles estivessem naquele universo de Bleach, como a gente viu tanto aqui, e tentando respeitar, até certo ponto, o traço de Bleach, os personagens deles. Foi um desenho muito divertido de se fazer, e eu espero que eu tenha agradado vocês, né, o Edu e a Gel, porque, né, eu tive que mudar as roupas dos personagens, mas tentei manter a aparência do personagem no máximo que eu pude. Eu realmente espero de coração que vocês tenham gostado dessa abordagem que eu acabei levando um pouquinho diferente. E para aqueles que enviaram seus vocês não puderam participar, não se preocupem porque terá várias oportunidades aqui no canal. Então sempre fiquem ligados lá no Instagram, que eu sempre aviso por lá, tá? Ah, e outra coisa, pessoal, eu ainda não recebo nada do YouTube. Porém, se você quiser já apoiar o meu trabalho, fazendo alguma doação, o Lightpix já está aberto aí na descrição. Você pode enviar a quantia que você quiser. Qualquer quantia eu já fico muito feliz. E eu só quero saber de uma coisa agora, menor. Vale a pena assistir Bleach por acaso?